Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa. Hoje eu vim trazer para vocês um passo a passo desse jogo americano, desse lugar americano, na verdade, de tulipas, que tá lindíssimo, que tá fazendo sucesso. Eu postei o trilho, né, que eu fiz um trilho de 1,40 m por 40. Ele é um pouquinho mais largo também, né? Compridão e mais largo. Eu não sei se vocês viram lá no Instagram, todo mundo amou aquele trilho de mesa. E aí, antes de eu trazer o trilho, eu fiquei de trazer o americano, né? O menorzinho, para vocês venderem o jogo, quem trabalha com crochê. Então, eu já fiz aqui a adaptação do americano, tá? Já quero deixar aqui para vocês como é que faz o aumento, que não é difícil, gente, é muito fácil. Quem quiser aumentar, no caso, aumentem de forma as carreiras, de forma que fiquem múltiplo de 7 aqui, ó. Entre uma florzinha e outra, vocês vão mudar o espaço de 7 pontos. Ou se vocês quiserem, pode fazer com 6 também. Vai ficar um pouquinho mais juntinha, né? As tulipas. Eu achei assim que ficou melhor, ficou bonito e econômico, tá? Se você botar mais florzinha, vai gastar mais linha, né? Mas aí fica a gosto, é a critério de vocês, tá? Aqui, no caso, é múltiplo de 7 e aqui também, múltiplo de 7, tá bom? É só aumentar a quantidade de pontos que entre uma pétala e outra. Aqui no final, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Como tem 3 carreiras aqui nessa parte colorida, vai aumentar 2 pontos em cada carreira, tá? Então, vocês vão ter que sempre aumentar 2 pontos, fazer a soma 6 pontos a mais, tá? Na quantidade de correntinhas que vocês vão colocar aqui. Então, vocês têm que... A quantidade que vocês colocarem aqui de correntinhas, vocês vão somar mais 6 pontos, que vai dar aqui nessa última volta, tá bom? Para poder bater certinho aí o múltiplo de 7, tá? E o comprimento é a mesma coisa, tá bom? O comprimento, as quantidades de carreiras aqui. Cada carreira dessa daqui, na lateral, eu coloquei 2 pontos baixos. Então, é um nesse meiozinho aqui e um no meio do ponto, tá? Então, a cada uma carreira são 2 pontos baixos aqui na lateral. Tá ok? Então, assim, é só vocês também multiplicarem a quantidade de carreiras por 2, que vai equivaler ao total dessa primeira volta aqui. E aí multiplica por... e bota mais 6 pontos pro final por conta do acabamento, tá? Quem não entendeu, me chama no direct, que se tiver alguma dificuldade, pode me chamar no direct do Instagram, tá bom? Que aí eu tiro a dúvida, manda foto pra mim também de como tá ficando o trabalho, para poder eu visualizar melhor onde é que você... tá com problema, né, em continuar, tá bom? Mas é isso. Futuramente estarei trazendo aqui para vocês também o passo a passo do trilho, tá bom? Porque aí facilita mais ainda para vocês na questão da pontuação, tá? Então, quem está passando aqui pela primeira vez, que ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, aquele sininho na opção todas, porque aí o YouTube vai te avisar toda vez que eu trouxer uma novidade por aqui. Deixa seu like também se você já me segue, já gosta do meu conteúdo, porque assim vocês me motivam a estar trazendo mais novidades aqui para vocês, né? Porque não é mole, gente, gravar passo a passo, editar vídeo, produzindo conteúdo, fazendo essas fotos, né? Essa divulgação toda. É um trabalho, assim, bem árduo, tá? Então, para poder eu me motivar, para eu poder ficar feliz, né, com tudo que está acontecendo aqui em relação ao canal e a satisfação também de vocês, né? Muita gente grata pelo conteúdo, pelo passo a passo, por essas videoaulas. Então, deixa o like, não esqueça de assistir o vídeo sem deixar o like, tá bom? Muito obrigada mesmo, que assim vocês estão propagando também, né? Estão levando para mais pessoas o meu canal, né? O meu conteúdo, tá? Também compartilhe lá nos grupos de Facebook, né? Telegram. Quem você lembrar que é artesão, que vai gostar dessa novidade, não esqueça de compartilhar com essa pessoa, mostre para a pessoa aí, ó, para ela ter inspiração, tá? E também, se você fizer esse modelo e quiser me marcar lá no Instagram, pode me marcar, vai ficar passando aqui embaixo o meu Instagram, que é o @vanacrochê, que é igualzinho aqui o nome do canal, tá? E eu vou amar ver o seu resultado. Se você quiser que eu compartilhe, é só me marcar nos stories, que eu compartilho para vocês também. E é isso, gente. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso passo a passo. Agulha e linha na mão e bora começar nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou usar fio 100% algodão. Essa cor aqui é a rapadura.
Esse aqui é o natural. Essa cor aqui é balé. Essa cor aqui é café, marrom café. Esse aqui é um multicolor, o nome dele é gramado. A lista dos materiais com o código de cada cor eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Durante esse vídeo eu vou pesando para vocês verem quanto que gasta de cada cor, tá? Para vocês poderem fazer o cálculo do valor, caso vocês forem vender, né, comercializar. E também, se vocês forem fazer um kit, um jogo com a quantidade para vocês saberem quanto que vai gastar de cada cor, de cada linha. E eu vou utilizar também uma agulha de crochê 3,5 milímetros, tesoura e uma agulha de tapeceiro número 14 para os arremates e também a cola jeans. Bem, eu vou iniciar fazendo correntinhas, tá? Vou fazer 51 correntinhas. Como é que eu começo? Eu coloco aqui o início do fio aqui no meu dedo, posiciono assim, coloco a agulha aqui embaixo do fio e vou dar um giro desse jeito, ó. Já formei uma alça na agulha. Agora eu pego esse fio aqui e passo aqui dentro e puxo, tá? Formando assim o primeiro nó, o nó inicial, tá? Agora eu vou fazer 51 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer mais até terminar as 51. Vocês vão fazer a de vocês aí e a gente já retorna. Voltei aqui com as 51 correntinhas prontas, tá? Feitas. Agora a gente vai fazer o seguinte, para começar essa primeira carreira. A gente vai contar 1, 2, 3 correntinhas, que vai equivaler ao nosso primeiro ponto alto. Laço o fio e venho na quarta correntinha, pegando somente essa alça aqui da correntinha, tá? Pego e faço um ponto alto aqui, tá? Agora a gente já tem 2 pontos altos, porque essas 3 correntinhas já formaram o meu primeiro ponto alto, tá? Então, laço o fio, venho aqui no segundo, né, na segunda correntinha e faço outro ponto alto. Laço o fio, venho na próxima, outro ponto alto. Na próxima, outro ponto alto, tá? A gente vai fazer pontos altos, ó. A gente vai fazer pontos altos em todas essas correntinhas aqui. E no total vão ser 49 pontos altos, tá? Contando com o da correntinha, ok? Vamos fazer até o final e a gente já retorna. Fiz os 49 pontos altos, incluindo a correntinha aqui, né? A virada, tá? Vamos agora, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, porque eu vou fazer uma virada de forma que eu não suba correntinhas, tá? E é importante vocês prestarem atenção porque tem uns detalhes aqui que se fizer errado não vai ficar legal. Essa base aqui vai ficar torta, tá bom? Então assim, eu faço esse tipo de virada para poder deixar essa lateral ficar bem retinha. A gente vai subir um trabalho retangular, então essa lateral eu quero deixar ela mais retinha possível, tá? Então como é que eu faço? Eu vou virar o trabalho nesse sentido aqui, ó, da frente, que ele passe pela frente, tá? E essa alça fique para trás. Então, aqui, ó, dessa maneira que vai ficar a posição, tá? Se você passar o trabalho pelo outro lado, essa alça vai ficar para frente, tá? E não é isso que eu preciso, eu quero que essa alça fique para trás, desse jeito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a agulha nessa alça de trás do ponto alto, desse jeito. Pego o fio lá de trás, trago para frente. Vão ficar 2 alças na agulha, laço o fio, vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha e vou subir um falso ponto alto aqui, tá? Esse primeiro ponto vai ser um falso ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto em cima dele. Laço o fio e no próximo eu faço outro ponto alto. Então, com esse falso ponto alto, ficaram 3 pontos altos seguidos, ok? Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto de base, ponto alto.
tá? Então, a gente vai fazer assim até o final da volta da carreira, sendo que os 3 últimos pontos, tá? Esses 3 últimos a gente vai fazer de pontos altos. Isso, a gente vai voltar nesse ponto aqui e vamos fazer o finalzinho juntos. Prontinho, voltei aqui, ó, no final, conforme eu falei com vocês. Fizemos toda essa pontuação aqui assim, né, com uma correntinha e pula um ponto de base e faz o ponto alto. E aqui ficaram restando esses 3. Então, vou fazer mais um ponto alto aqui e mais um ponto alto aqui. E aqui também tem um ponto importante para falar com vocês. Na hora da virada, deixar mais retinha essa lateral, tá? Então, antes de virar, a gente também tem uma técnica aqui para não deixar ficar mastigada essa lateral, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer mais um ponto alto. E agora, esse último ponto, que na verdade é uma correntinha, né? Que é aquelas 3 correntinhas, a gente vai pegar essa última correntinha aqui, ó. Tem essa alcinha aqui atrás. A gente vai atravessar essa alcinha aqui de trás, ó. Desse jeito, tá? Da última correntinha. Pego o fio por aqui e faço um ponto alto aqui. Tá ok, ó? Que a gente vai alongar a correntinha e vai ficar retinha essa lateral. Agora, novamente, a virada, passando o trabalho pela frente. Venho com a agulha, pego essa alcinha de trás aqui desse último ponto alto, ó. Pego somente essa alça, laço o fio, trago pra frente, laço, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro falso ponto alto dessa volta. Laço o fio e vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto desse aqui. Prontinho, fizemos 3 pontos altos juntos. E agora eu vou começar a redinha aqui, ó, fazendo uma correntinha em cima desse ponto alto, outro ponto alto. Uma correntinha em cima desse ponto alto, outro ponto alto. Uma correntinha. E assim a gente vai fazer igualzinho, né? A volta anterior, tá? Até lá o final. E eu já volto com vocês. Ó. Ok? Então, vamos fazendo assim até o final. E aqui a gente já volta para fazer a virada mais uma vez. Chegamos aqui, vamos fazer a virada mais uma vez juntos, tá? Vou laçar o fio, ó, já fiz aqueles 2 pontos juntinhos, para ficar aquele 3, né? Esse bloquinho com 3. Laço o fio e vamos pegar novamente na correntinha. Tem um ponto baixo e tem a correntinha, né? Da virada do falso ponto alto. A gente vai pegar essa alça aqui de trás da correntinha. Ó. Pego o fio e faço ponto alto aqui, tá bom? Porque quando a gente alonga essa correntinha, a gente deixa esse falso ponto alto mais retinho, ó, na lateral, tá? A virada mais uma vez passando o trabalho pela frente. Vou pegar o fio, ó, essa alça de trás desse último ponto alto. Desse jeito, ó, peguei a alcinha de trás, laço, trago o fio aqui pra frente, colocando 2 alcinhas na agulha, laço, faço ponto baixo e faço a correntinha de cima do falso ponto alto, tá? E vamos, mais uma vez, dar sequência aqui. E agora eu vou explicar pra vocês, porque eu não vou gravar fazendo todas as voltas que a gente precisa fazer, tá? Eu vou deixar aqui já explicado pra vocês, vocês vão fazer de vocês e a gente vai retornar quando já estiver pronta essa parte, essa base, tá? Então, vamos lá. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Ó, o trabalho, a base, ele vai ficar assim, tá? Esse aqui já é o trabalho pronto. E a gente vai fazer essas redinhas aqui, a gente vai fazer 28 dessa daqui, tá? Então, a gente já fez 2 aqui, né? A gente já fez 2 carreiras, ó, com essa redinha, com esses quadradinhos, tá? A gente vai fazer o total de 28 dessa daqui. E aí, a gente vai retornar. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 28. Quando a gente fizer as 28 carreiras com esses quadradinhos, a gente vai retornar pra gente poder fazer a última fechada, tá ok? Que aí já é uma outra etapa diferente. Então, vamos lá. Prontinho, voltei aqui, fiz as 28 carreiras
com essas redinhas aqui, furadinhas, tá? Porém, eu vou fazer mais uma volta dessa daqui, então vai ficar um total de 29, tá? Eu vou ter aqui com vocês para poder, porque eu sei que vocês pararam aqui no 28, então vamos fazer mais uma carreira dessa daqui furadinha, tá? Com esses quadradinhos aqui, e a gente volta para fazer a volta 30, tá ok? Prontinho, fiz as 29 voltas de redinhas. Agora a gente vai fazer a virada aqui juntos, naquele mesmo esquema, laço o fio, venho aqui na correntinha, pego essa alça e faço ponto baixo aqui, ponto alto, desculpa. Ponto alto aqui, vou virar naquele sentido, trabalho, venho aqui na primeira alça na alça de trás do ponto alto, pego o fio, faço ponto baixo e uma correntinha para subir o falso ponto alto dessa volta. E agora eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto desse de base. Ó, 3. E agora eu vou fazer um ponto alto aqui no meio, nesse espaço, que a gente vai encher essa carreira com toda de pontos altos. E um ponto alto aqui em cima. Um ponto alto aqui no meio e um ponto alto aqui em cima, tá? Assim por toda a carreira. Tá ok? Vai ficar assim, ó, tá? Vamos fazer a volta até lá no final e a gente já retorna. Já fiz a carreira toda de pontos altos, porém, essa volta aqui, ela costuma abrir, né? Ela costuma abrir mais porque a gente tava fazendo correntinhas e com buraquinhos, e agora a gente encheu de pontos altos, então os pontos altos vão fazer uma angulação assim para fora, tá? Para não deixar o trabalho torto, eu vou fazer uma sequência de correntinhas aqui para segurar esses pontos aqui e não ficar depois abrindo, tá? Então eu vou retornar, ó, no mesmo lado que eu tava virando o trabalho. E agora eu venho aqui, ó, direto, tá? E vou colocar a minha agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou pegar o fio lá de trás, trago pra frente e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Desse jeito, ó, ponto baixíssimo. Venho, coloco a agulha no próximo ponto do lado, pego o fio, trago direto, ponto baixíssimo. No próximo também, ponto baixíssimo. E vou fazer assim. Vou fazendo assim em todos os pontos altos, tá? Por trás dele. Só para poder, por trás deles, né? Só pra gente poder segurar esses pontos para eles não ficarem abrindo depois, tá? Então, ó, como é que vai ficar? Desse jeito. Na verdade, é a correntinha que a gente fez no início, né? Ó, essa mesma correntinha aqui, a gente tá fazendo ela aqui, tá ok? Vou terminar aqui até o final e a gente já volta. Fiz aqui o penúltimo ponto, fazendo a correntinha com ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer esse último ponto e é virado aqui com vocês, tá? Prestem atenção aqui nessa parte. Como é que eu vou fazer? Tem aqui o ponto baixo e a correntinha do falso ponto alto. Eu vou pegar a correntinha onde a gente trabalha o ponto alto e vou fazer aqui o ponto baixíssimo nele, tá? Desse jeito. Fiz o último ponto baixíssimo. E agora, a gente tira aqui a linha da agulha. Tem uma correntinha aqui da frente. Tem essa parte aqui da correntinha da frente, ó. Que ela é mais lateralizada, tá? Vê se vocês acham de vocês aí. Nessa correntinha aqui, a gente vai passar a alça aqui pra frente, tá? Eu vou vir aqui, pego essa alça aqui que eu terminei e passo ela aqui pra frente. Tá ok? Vai ficar assim, ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Ó, vai ficar assim, a lateral, tá? E agora eu vou virar do mesmo jeito. O fio, ó. Venho aqui, nessa alça aqui, ó, que tá aqui atrás. Colocar a agulha aqui nessa alcinha. Da correntinha do ponto baixíssimo, ó, do último ponto baixíssimo, tá? Pego o fio, trago, fica 2 alças na agulha. Laço e faço um ponto baixo, tá bom? Esse aqui vai ser o primeiro ponto baixo dessa volta, dessa carreira. A gente depois vai finalizar, a gente vai fazer a volta toda, depois a gente vai finalizar nele. Então,
Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Amor, corta até essa parte aqui da virada novamente, né? Que vou mudar. Pessoal, cheguei aqui nesse penúltimo ponto, correntinha que eu fiz no ponto alto, para fazer essa virada aqui com vocês, tá? Então, como que eu vou fazer essa virada? Prestem bem atenção, que eu vou fazer uma jogada aqui, tá? Porque eu quero depois finalizar a outra volta, que a gente vai dar a volta todinha no trabalho, e eu quero finalizar ela aqui, tá? Na lateral. Então, como é que eu vou fazer? Esse último ponto, que é o ponto baixo e a correntinha do falso ponto alto, vou atravessar aqui e vou fazer o ponto baixíssimo, o último, né? Desse jeito. Agora, eu vou passar essa alça, ó, vou soltar aqui a alça da agulha. Essa lateralzinha aqui, esse fio aqui da lateral da correntinha, eu coloco aqui a agulha. Vou passar ele para frente, tá? Que eu quero virar o trabalho, eu quero trabalhar do outro lado. Passei para frente, vou ajustar. Vou virar o trabalho no mesmo sentido, para que a alça fique para trás, o fio. E agora eu vou voltar com a agulha aqui, tem o ponto baixo e a correntinha de cima. Eu vou atravessar aqui a agulha, ó, na correntinha de cima, pego o fio lá de trás, trago para frente e vou fazer um ponto baixo aqui, tá? Aqui em cima, vai ser o primeiro ponto baixo dessa volta. Depois, quando a gente vai dar a volta toda no trabalho, quando a gente finalizar, a gente vai fazer a finalização nesse ponto aqui, tá? E agora, a gente vai fazer uma sequência de pontos baixos aqui em cima, porém, eu quero pegar somente a alça da frente do ponto alto, tá? Então, eu venho aqui, ó, por baixo, é um pouquinho apertada, mas faz com calma que dá certo, tá bom? Vou pegar somente essa alcinha da frente do ponto alto, pego o fio e vou fazer o segundo ponto baixo, ó, que é o primeiro, ele fica um pouquinho mais alongado, tá? Se você conseguir pegar a alcinha da frente também, só para fazer ele, mas é mais apertado aqui nessa parte, por isso que eu deixei assim, tá bom? E agora eu vou dar sequência, ó, pegando só a alça da frente de cada ponto alto, para poder, ó, ficar mais bonitinho, porque senão ele fica um ponto muito... Se eu pegar as duas alças da frente e a de trás, ele fica muito alongado, fica tipo esse aqui, tá bom? E aí a gente quer deixar o trabalho mais delicado. Então agora é só dar sequência até o final dessa carreira. Ó, até o final dessa carreira eu vou pegando só a alça da frente do ponto alto e fazendo ponto baixo em cima, tá? Dessa maneira. Então a gente já volta. Aqui, ó, como é que tá ficando, tá? Desse jeito. Então a gente já volta lá no final. Vamos fazer toda aqui a volta e a gente se encontra aqui. Bem, retornei aqui, fiz o último ponto baixo em cima da correntinha que a gente iniciou o trabalho. Agora a gente vai fazer duas correntinhas para fazer a quina aqui, para fazer a volta, tá? E vou virar aqui o trabalho no mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo. Eu vou colocar a agulha e vou fazer mais um, tá? No mesmo lugar, ó. Coloco a agulha, pego o fio e vou fazer o ponto baixo, tá? Agora a gente vai iniciar a lateral, ok? Essa lateral aqui, a gente vai fazer da seguinte maneira. Em cima do ponto alto, a gente vai colocar um ponto baixo e no meio do ponto a gente vai colocar um. Em cima aqui do próximo ponto, da próxima carreira, né? Do ponto alto da próxima carreira, a gente coloca um ponto baixo, no meio dele a gente coloca um. Cada ponto alto desse aqui, dessas carreiras, vão ter dois pontos baixos, tá? Como aqui na lateral eu preciso ter 63 pontos e a gente já vai fazer 62, porque são dois pontos em cada ponto alto desse, quando chegar na metade, eu vou aumentar um ponto, tá? Em vez de eu fazer com 2, eu vou fazer com 3, tá? Então, metade dá 16, né? Metade de 31, 16. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui. Nesse meio aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui em cima, eu vou fazer um ponto baixo. Pego aqui o ponto no meio, né? Atravesso ele no meio, um ponto baixo. E aqui um ponto baixo, tá? É desse jeito que eu vou fazer. Ó,
tá ficando assim, ó. Na lateral, tá? E quando chegar aqui no 16, na carreira 16, eu volto para mostrar para vocês como é que eu vou fazer o aumento. Prontinho, voltei com vocês aqui na carreira 16, a 16ª, tá? E aqui, no lugar de eu fazer somente um ponto baixo aqui no meio, eu vou pegar e vou fazer mais um, tá? Só essa diferença, ó. Vão ficar 2 pontos aqui dentro. E aqui em cima eu vou fazer mais um. Ó, prontinho, tá? Só isso. E agora é só dar sequência até o final. E a gente volta aqui para fazer a volta. Prontinho, voltei aqui na virada com vocês. A gente vai fazer um ponto baixo aqui nessa corda inicial, né? Nesse ponto inicial aqui, onde tem o nó. Vou pegar aqui o fio, vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas para a gente poder virar. E no mesmo ponto, tá? Volto aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo, que vai ser o da volta do lado, né? Que vai ser para cá. Agora a gente aproveita e já vai escondendo esse fio. Já vamos esconder esse fio aqui embaixo. Então, pego aqui, ó, o próximo ponto. Faço ponto baixo, venho no próximo. No próximo. Ok? Só fazer ponto baixo, mesma coisa, tá? Só ir fazendo ponto baixo, ó. Tem que ter atenção, ó, ver se tá certinho a quantidade de pontos. Só ir com cuidado para não pular nenhum ponto, tá? Faz e dá uma conferida. Ó, prontinho, vou tirar essa ponta aqui agora. Jogo aqui para trás e continuo. Ok? Quando chegar lá na pontinha, a gente volta para fazer a volta de novo, para fazer a virada de novo juntos. Cheguei aqui na virada mais uma vez, fiz o último, pegando a alcinha aqui da lateral desse ponto aqui, né? Fiz aqui o último, conta certinho, vê se bateu, tá? A quantidade de pontos. Faz as 2 correntinhas para virar. No mesmo lugar que você fez esse ponto baixo, o último, né? Você faz o primeiro, desse jeito, e já vem, já pega aqui o próximo ponto aqui na lateral e dá sequência, ó, à próxima carreira. Lembrando que essa aqui é a lateral, a gente vai fazer um aumento quando chegar no 16, tá? A gente vai chegar mais ou menos aqui no meio, a gente vai fazer um aumento, ok? Na mesma carreira que a gente fez o aumento do outro lado. Então, vamos lá, a gente já retorna aqui na pontinha para dar continuação no trabalho. Voltei aqui no final dessa volta, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Aquelas 2, fiz o último aqui, ó. Agora eu vou fazer um ponto baixo aqui, 2 correntinhas e acabou, né? E acabou. E fechar nesse primeiro ponto baixo que a gente iniciou, tá? Então, eu venho aqui no mesmo lugar que eu fiz aquele ponto baixo, faço o último, ó, o último ponto, 2 correntinhas. E agora eu vou cortar o fio e vou emendar aqui, tá ok? Vamos lá. Só reforçando, gente, para vocês darem uma conferida na pontuação antes de dar andamento no trabalho, tá? Daqui para frente. Dá uma conferida, ver se vocês não esqueceram de fazer aquele aumento aqui nessa lateral, né? Seguiu direto, esqueceu de aumentar. Essa pontuação também, se está toda certinha. Porque depois que a gente fizer todas as outras voltas e chegar na hora de fazer as tulipas e tiver pontuação errada, vai ficar pior para desmanchar, tá bom? Vocês vai ter que adaptar e vai ficar feio, tá ok? Então vamos lá, vamos cortar o fio. Nunca corta muito rente, sempre falo isso, sou insistente nisso, porque depois para arrematar vai ser ruim. Puxa aqui direto. Venho aqui nesse primeiro, ó, pulo o primeiro ponto baixo, que ele fica meio tombadinho, tá? E venho no segundo. Vou arrematar no segundo, tá? Pego aqui a última correntinha. E agora, ó, eu jogo nesse primeiro ponto aqui, para atravessar ele. Atravessando ele lá para trás. Ok?
Porque, na verdade, a gente reconstruiu a alça desse ponto, que é menorzinho, que ele é mais tombadinho, tá? Prontinho. Agora eu venho e vou esconder aqui o fio em algum lugar. Desci, agora eu venho, vou jogar aqui. E agora eu vou subir aqui, ó, para essa lateral. Subir aqui por dentro desse ponto baixo aqui, para essa lateral. E vou jogar ele aqui para baixo, tá? Esconder aqui nessa lateral. Ok? Ó, como é que ficou perfeito, tá? Esse acabamento aqui, esse fechamento. E agora a gente vai iniciar com a outra cor, tá? Ó, a lateral bem retinha, todas as laterais bem retinhas, tá ok? Bem perfeito o nosso retângulo, nosso trabalho retangular. Vou iniciar agora com o fio marrom, o café. E aqui. Então, agora a gente vai pesar a base, conforme eu falei com vocês, para vocês saberem quanto que vai gastar de cada cor. A base ficou com 106 gramas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou iniciar aqui mais ou menos nessa lateral aqui, ó. Tá? Venho aqui, coloco a agulha aqui em qualquer ponto desse da lateral. Ó, coloco só na alça de trás. Deixo um cabo um pouquinho grande aqui, um pedaço de fio um pouquinho grande. Porque depois a gente esconder esse fio aqui por baixo, tá? Esse início. E vou fazer uma correntinha, ó, para iniciar, tá? Venho no próximo ponto do lado, pegando somente a alcinha de trás do ponto e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo ponto baixo. Próximo ponto baixo. Ponto baixo, só pegando a alcinha de trás do ponto, ó, do ponto baixo, tá? Vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Ó, ponto baixo, direto. Um em cada ponto baixo de base. Quando chegar aqui na curva, ó, fazendo aqui no último ponto baixo, fiz o último ponto baixo, tá? Aqui, ó. Agora eu vou fazer em cima dessa correntinha aqui, ó, dessas duas correntinhas, pegando também a alcinha de trás, ó. Ponto baixo, duas correntinhas para fazer a virada. E em cima dessa correntinha aqui, ponto baixo. Desse jeito, tá? Pra gente poder fazer o biquinho da virada. E agora eu virei o trabalho. E vou dar sequência, mesma coisa, ó. Ponto baixo, pegando a alcinha de trás. No próximo também, tá bom? Só isso, gente. Vou deixar vocês fazendo o de vocês aí. Quando chegar lá na próxima virada, mesma coisa, vocês vão pegar o ponto baixo, depois pegar a correntinha, primeira correntinha, duas correntinhas, aí faz um ponto baixo, né, em cima da primeira correntinha, duas correntinhas para fazer a virada, pega a próxima correntinha, faz um ponto baixo também e aí dá sequência, tá bom? Aí é só seguir, ó, tá? Vamos fazer assim todas as quinas e aí a gente volta aqui para fazer a subida da próxima volta. Cheguei aqui na lateral onde a gente iniciou essa parte marrom. E agora eu vou fazer mais uma volta de marrom também, tá? Vou fazer o seguinte, vou tirar a agulha da linha. Venho aqui nesse ponto, esse segundo ponto, coloco a agulha nas duas alças do ponto, tá? De trás para frente. Pego essa alça aqui e vou jogar lá para trás. Desse jeito, ó. Passei por cima desse primeiro ponto, dessa correntinha inicial aqui, tá? Vou ajustar aqui o fio na agulha. Aperta um pouquinho para não ficar muito folgado essa parte aqui, ficar um buraco, tá? E vou voltar somente pegando a alça de trás, ó, do ponto. Somente a de trás, tá? Pego o fio lá atrás, trago para frente, ó, ficou assim, tá? Vou fazer um ponto baixo, que esse vai ser o primeiro ponto baixo dessa volta. Tá ok? Agora a gente vai seguir igualzinho, ó, pegando só a alça de trás de cada ponto baixo desse.
e trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Somente isso. Tá, vai ser mais uma sequência de pontos baixos. Quando chegar aqui na curvinha, vai ser do mesmo jeito também. Espera aí que eu vou fazer com vocês, tá? Trabalhei o último ponto baixo aqui, né, pegando a alcinha de trás. Vou fazer a correntinha também, pegando a alça dela de trás. Duas correntinhas para virar. E pego a próxima correntinha também. Aqui, ó. Alça de trás da outra correntinha, faço um ponto baixo. E vou dar sequência aqui, nessa lateral. Do mesmo jeitinho, pegando a alcinha de trás, tá? Então, na verdade, toda a volta que a gente está fazendo, dessa, a gente está aumentando 2 pontos, né? Que é o ponto da correntinha, tá ok? Para poder fazer o aumento da volta. E o trabalho vai crescer, tá bom? Então, vamos fazer assim por todas as voltas, todas as quinas, e nos encontramos aqui. Fiz as 2 voltas de carreiras de marrom, né? Com pontos baixos, e fiz o último ponto pegando a alça de trás, tá? Agora a gente vai cortar esse fio para mudar a cor. Eu corto o fio um pouquinho grande para poder eu jogar aqui por baixo e esconder ele. Vou puxar aqui direto. Coloco aqui na minha agulha de tapeceiro. E vou arrematar pulando esse primeiro ponto, que ele tá tombadinho, né? Conforme a gente fez da outra volta. Vou vir no segundo. Passo aqui para trás, pego as 2 alças aqui, ó, e já fecho ele aqui, agarrando no outro do lado, ó, tá? Desse jeito, para fechar bem aqui em cima, ó. A gente reconstruiu a alcinha do ponto, de cima do ponto, tá? E agora, vou jogar essa alça aqui para baixo, desses pontos baixos aqui, ó, para esconder ela. Tá apertadinho. Não puxa muito, tá? Para não dar um defeito aqui na frente, tá bom? Então, depois eu vou esconder esse fio aqui, quando eu for arrematar, eu vou esconder ele aqui pra baixo, tá bom? E na parte do arremate a gente vai ver juntos como é que eu vou fazer. Vou deixar só ele reservado aqui. Esse aqui vai ser a mesma coisa, eu vou jogar ele aqui pra baixo pra gente poder esconder essa ponta de fio. Mas vamos dar sequência aqui no trabalho. Deixa essa parte para o arremate. Terminei a parte marrom, agora a gente vai pesar mais uma vez e dar aquele desconto do que a gente pesou lá na parte da base. Então, 126 gramas, tá? É só dar o desconto agora, não lembro mais, vou ter que ver no vídeo quanto que foi que deu a base. É só ir descontando, tá? Esse valor do peso com o peso anterior, pra gente poder saber quanto que gastou de cada cor, tá? Agora eu vou começar a cor rapadura, que é essa cor aqui mais clarinha. E o trabalho agora todo da outra lateral, para não ficar todas as emendas num lado só. E vou vir aqui, ó, pegando o fio, qualquer ponto desse na lateral. Pego aqui na alça de trás do ponto, deixo um pedacinho grande. Pego o fio, posiciono, trago para frente. E faço uma correntinha inicial, tá? Para prender o fio. Venho no ponto do lado e vou pegar a alça do ponto de trás e fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo de base. Venho aqui no próximo do lado, a mesma coisa. Vamos fazer novamente a mesma sequência, tá? Só que agora é uma volta só nessa cor, tá? Então, aqui na curva vai ser a mesma situação, tá bom? Deixa eu vir com vocês aqui, até a quina aqui do trabalho, né, a curvinha, para mostrar mais uma vez para vocês como fazer. Fiz o último ponto e agora eu vou fazer a correntinha.
Agora eu vou fazer correntinha, pego a alça de trás da correntinha, 2 correntinhas, e na próxima correntinha, pegando a alça de trás, outro ponto baixo e sequência, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui a quina. Ó. Bem retinha, bem quadradinha, ó. Beleza? Vamos dar a volta toda e a gente se encontra aqui. Bem, cheguei aqui no final dessa volta. E agora a gente vai cortar o fio, porque agora a gente vai começar a fazer as tulipas. As folhinhas da tulipa, né? Na verdade. Corta o fio. Puxa aqui, ó. Trabalhei até o último ponto. Aqui já é a correntinha inicial. Agora a gente vai fechar daquele jeito. Coloca aqui o fio na agulha. Pula essa correntinha inicial. Vem no ponto do lado. Joga aqui a agulha, ó. Vem nesse último ponto. Pegando as alças do ponto. E eu fecho com ele passando pra cá. Pra poder fechar esse miolinho aqui, tá? Prontinho, já fechei. Depois eu vou correr esse fio aqui embaixo. Deixa eu botar só aqui, mais ou menos. Esse arremate aqui eu vou fazer no final. Prontinho, agora vamos começar as folhinhas. Então, agora a gente vai pesar para saber quanto que a gente gastou desse fio aqui mais clarinho, o rapadura. Tá dando 138 gramas. Da outra vez deu 126, 12 gramas, né? Mas, de qualquer forma, eu não tô fazendo o cálculo aqui na hora, mas eu vou deixar tudo na descrição, tá? A quantidade que gastou em gramas de cada cor, tá ok? Vou começar aqui nesse canto, vou colocar aqui, ó, tem as 2 correntinhas, tá, do canto. Coloco aqui a agulha na primeira correntinha, só pegando a alcinha de trás. Posiciono o fio aqui. Passo aqui dentro dessa correntinha e agora eu venho aqui no meio, no centro, ó. Pego só o fio que eu vou trabalhar. Pego o fio, trago pra frente. Laço, faço um ponto baixo, meio alongadinho, tá? Não é muito apertado não, ele é mais soltinho. Vou laçar o fio e vou vir no mesmo espaço aqui, nesse canto, e vou fazer um ponto alto. Ponto alto, tá? Vou fazer 3 correntinhas, laço o fio, venho nesse mesmo espaço. Vou fazer um meio ponto alto, que é, trago o fio, ó, laço o fio, passo somente 2 alças e reservo. Laço o fio mais uma vez, venho aqui no meio, nesse meio, pego o fio lá de trás, trago pra frente, laço o fio, passo em 2 alças e reservo mais uma vez. Vão ficar 3 alças na agulha. Laço o fio e passo as 3, tá? Então, eu fiz 2 pontos altos fechados em um só. Tá? 2 pontos altos agarradinhos. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 3 correntinhas. E vou voltar nesse mesmo lugar. Ó, aqui mesmo, aqui nesse espaço aqui dessa quina. Coloco a agulha, puxo o fio lá de trás, trago pra frente. Laço, passo em somente 2 alças. Reservo. Laço o fio, vou de novo aqui no espaço. Pego o fio, trago. Laço, passo 2 alças de reserva, ficaram 3, laço e passo as 3, tá? Desse jeito. Então, ficou aqui, ó, 3 folhas, tá? 3 folhinhas. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, 2, 3. Vou pular 7 pontos de base. 1, que é esse aqui que tá aqui embaixo. 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, vamos pular 6. No 7º, eu vou fazer a folhinha novamente, tá? Vou colocar aqui a agulha. Pego o fio, laço, passo 2. Laço, venho no mesmo lugar, pego o fio, laço, passo 2. Ficaram 3, laço, passo as 3. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas somente, tá?
e vou fazer outra folhinha aqui dentro, nesse mesmo lugar. Laço o fio, venho aqui, pego o fio lá atrás, laço, passo 2, laço o fio, vou lá embaixo novamente, pego o fio lá de trás, laço, passo 2, laço o fio, passo os 3, tá? Só que aqui eu vou fazer somente com 2 folhinhas, tá? Aqui eu fiz com 3, porque é quina, né? Porque é a curvinha aqui do trabalho. E aqui é somente com 2, tá? Como esse lado aqui é um lado que é mais próximo do múltiplo de 7, de 70, né? Porque tem 69 pontos. Então, a gente vai pular de 7 em 7, tá? Aqui, ó, daqui pra cá, daqui até o final, na parte maior, na lateral maior, essa aqui, tá? A gente vai pular de 7 em 7 pontos e vamos fazer 3 correntinhas de separação entre uma tulipa e outra, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo, a gente faz a folha. Então, 1, 2 correntinhas no meio das folhinhas, entre as folhinhas, continua 2, tá? As 3 correntinhas é só para passar de uma folha para outra nessa parte maior. 1, 2, 3, tá? Então, vamos contar 7 novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faz a folha. Duas aqui no meio. Volta, faz os 2 pontos agarradinhos, ó. 1, 2 pontos agarradinhos. E 3 correntinhas para passar para a próxima folhinha, tá? Vamos fazer assim até o final e nos encontramos lá no início. Então, aqui nessa parte maior, que é o comprimento, a gente pulou de 7 em 7 com 3 correntinhas, correto? Aqui nessa parte menor também vai ser do mesmo jeito. Eu fiz 3 correntinhas, agora eu vou pular 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, eu vou fazer as folhinhas, tá? Pego o passo 2, pego o passo 3. 2 correntinhas de separação sempre aqui dentro desse V. Serão sempre 2 correntinhas, tá? O que vai mudar vai ser 3 correntinhas para passar de uma folhinha para outra. E vamos pular 7 pontos de base, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo ponto, a gente faz a folhinha. 2 correntinhas. Pego o passo 2, laço, pego o passo 2, pego o passo 3, 1, 2, 3 correntinhas de separação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo ponto, outra folhinha, ok? Então, a gente vai fazer assim, por toda essa lateral menor, 3 correntinhas de separação, tá? Ó, como é que tá ficando. Ok? Vamos fazer a volta aí, vamos fazer tudo que falta aqui, tá? Sempre pulando 7. Faz a folhinha, 3 correntinhas de separação, tá bom? E a gente já volta. Prontinho, cheguei aqui no final, agora a gente vai cortar o fio. Puxo aqui direto. Passo aqui, ó, nesse início, tem as correntinhas aqui de cima. Eu vou pegar na primeira correntinha que eu fiz, ó, atravesso. Agora eu venho aqui em cima dessa correntinha, pegando aqui, ó, a parte de baixo do ponto, que é aqueles pontos altos fechadinhos juntos, tá? E fica assim, ó, perfeito. Agora eu vou descer aqui. Vou descendo, ó. Descer mais um pouco. E venho aqui pra baixo. Nessa correntinha aqui e deixo aqui, tá? Prontinho. Fechado. Agora a gente vai pesar pra saber quanto que gastou de multicolor. Tá dando 157. 157.
Vamos começar as tulipas. Então, vamos começar aqui, vou colocar a agulha nessa alça de trás. Tem essas duas correntinhas aqui, vou colocar na alcinha de trás da primeira. Pego o fio, posiciono aqui, desse jeito, ó. Agora, eu vou vir aqui no meio, nesse espaço aqui, ó, do ponto. Coloco a agulha, puxo lá de trás, trago pra frente. Faço um ponto baixo e uma correntinha para começar. E fazer assim o falso ponto alto, né? O primeiro ponto, que é o falso ponto alto. Vou fazer mais 4 pontos altos aqui dentro para ficar um total de 5. Então, vamos lá. 2, 3, 4. E agora ficaram 5, né? Não, falta um. 5. 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Agora eu vou tirar a agulha da linha. Venho aqui nesse falso ponto alto na correntinha de cima, atravesso ela. Pego essa alça aqui por trás, ó. Desse jeito, puxei. Agora eu vou laçar, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E aqui nesse miolinho, nesse meio aqui, ó, vou colocar a agulha aqui, onde eu fechei, atravessando assim, ó, aqui para trás. Pego o fio aqui de trás, trago para frente e faço um ponto baixo, tá? Ó, vamos de novo, vamos fazer 3 correntinhas. Vem aqui no mesmo lugar, nesse buraquinho aqui do meio, saindo com a agulha aqui atrás, pego o fio, trago para frente, faço outro ponto baixo. Mais uma vez, 3 correntinhas, coloco a agulha aqui nesse miolinho da flor, do ponto pipoca, na verdade, pego o fio aqui de trás, trago para frente, ó, trago para frente, eu aperto um pouquinho, tá, o fio e faço outro ponto baixo apertadinho. Aí eu dou uma puxadinha aqui assim, ó, só para ajeitar a flor, para não ficar torta, tá? Aqui, ó, ficou assim, olha que linda. E vou fazer 2 correntinhas de separação. Venho aqui nessa alça aqui do meio, faço um ponto baixo. 2 correntinhas de separação e volto a fazer outra tulipinha aqui, ó, com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Tiro a agulha da linha, venho aqui no primeiro ponto, atravesso a agulha atrás, puxo essa alça aqui por trás, passando aqui direto, ó. Fecho 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui nesse miolinho, coloco a agulha, atravessando a agulha para trás. Pego o fio lá de trás, trago e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, ajeito aqui, ó, tá? Pra ficar esse buraquinho aqui, pra gente colocar a agulha aqui no meio. Pego o fio lá de trás, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, coloco a agulha no meio. Pego o fio lá de trás, trago outro ponto baixo apertadinho. E 2 correntinhas pra vir pra cá, tá? Vou ajeitar o ponto, ó, pra ficar uma flor bonitinha. Venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas e vou fazer outra tulipinha agora. 1, 2, 3, 4, 5. Tiro a agulha da linha, pego aqui, ó, a agulha no primeiro ponto, pego por trás a alça, trago, aperto. Faço 1, 2, 3 correntinhas, coloco a agulha aqui no meio, atravessando aqui para trás, pego o fio lá de trás, trago para frente, ponto baixo, 1, 2, 3, agulha no meio, pego o fio lá de trás para frente, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, puxo aqui um pouquinho a flor e outro ponto baixo e 2 correntinhas de separação. Na verdade, eu vou fazer 3, tá? Daqui pra cá, eu vou fazer 3 correntinhas de separação. E venho e faço direto, tá? Direto, sem fazer aquele ponto baixo no meio. Como a gente tá nessa ponta, tá fazendo diferente, tá? Faço 5
pontos altos, tira a agulha, ó, vem aqui no primeiro ponto, pego essa alça aqui, trago aqui para esse, né, puxando, fecho aqui com 3 correntinhas, ponto baixo atravessando aqui, ó, mais 3 correntinhas, coloco a agulha aqui atravessando lá para trás, ponto baixo, ajeito, última correntinha de 3 e fecho com um ponto baixo apertadinho aqui. E agora duas correntinhas, venho para cá, fecho com ponto baixo, 2 correntinhas. Beleza? Vamos continuar fazendo 2 correntinhas em todas. Quando chegar nessa quina aqui, nesse espaço, a gente vai fazer daqui para cá 3 correntinhas entre as tulipas. 3 correntinhas, daqui para cá 3 correntinhas. Daqui para cá 2, assim vai, tá? Só os cantinhos que serão com 3 correntinhas, tá bom? Vamos fazendo aí, façam de vocês e a gente se encontra aqui para o arremate. Prontinho, cheguei aqui no final, fiz todas as tulipas, né? E fiz o último ponto baixo e 2 correntinhas, agora a gente vai cortar para arrematar. Puxo direto. Coloco aqui na agulha e vamos... Peraí. Coloco na agulha, vem aqui, ó. Atrás da tulipa tem a primeira correntinha, né? De cima do ponto baixo que a gente fez. A gente vai atravessar essa correntinha. E depois vem aqui na última correntinha, ó, de cima para baixo. E volto aqui nessa correntinha, tá? Ó, fecho assim. E vou descer aqui na tulipa, pela lateral. Coloco aqui embaixo, ó. Pegando esse fio verde. E depois eu vou jogar aqui embaixo do pontos altos, aqui, ó, dos pontos altos. E saio aqui, tá? Puxo bem, ajeito aqui, ó. Pra não ficar feio. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o arremate, tá? Vou fazer só com um fio. O restante vocês vão fazer igualzinho, tá? Pra quem é iniciante, que ainda não tá acostumado com arremate. Ó, esse aqui rosa, como é que eu faço? Essa ponta aqui eu vou arrematar aqui mesmo. Essa daqui eu vou subir, vou colocar ela lá em cima. Ó, vou vir aqui na lateral também, vou subindo com ela. Aqui em cima, ó, eu só boto ela até aqui em cima, tá? Aqui, escondidinho embaixo dessas tulipas, dessas correntinhas aqui da tulipa, eu vou, ó, separo o fio no meio, tá? Ele tem 6 fios, então eu vou dividir ele no meio em 3 e 3. Aqui embaixo, eu pego um fio, ó, que estiver passando aqui embaixo, eu atravesso ele assim. Agora eu vou jogar um pinguinho de cola. Se você não quiser usar cola, não precisa, tá bom? É porque eu gosto de botar para ficar mais seguro ainda. Dou 2 nós. Agora eu corto aqui. Vou pegar a agulha de tapeceiro e vou esconder esse nozinho aqui embaixo, tá?
Ó, levanta aqui os fios do ponto. Se ele tiver com um pouquinho de cola, ele vai colar aqui e vai esconder, tá? E depois não tem como ver mais onde está o nó. Mesma coisa esse aqui, ó, vou separar aqui. Eu vou passar aqui o fio, vou amarrar a mesma coisa, botar cola. E essa parte aqui, que é a parte reta aqui, ó, que eu fiquei de mostrar pra vocês, eu vou passar esse fio aqui por baixo, vem pra cá, ó. O inicial, esse fio inicial, eu venho em sentido contrário, ó. Ó, essa parte aqui, eu vou alinhavar ela aqui por baixo, tipo uns 10 pontos, tá? E depois eu vou colar, só jogar cola, não vou amarrar e fazer nó. Eu vou levantar aqui assim, coloco a cola. E vou cortar. Eu uso aqui um palito, você pode usar a própria agulha na a parte de trás da agulha, mas é porque eu não gosto porque fica sujando. Mas você pode vir aqui perto, aqui, ó, em cima, suja bastante de cola para poder ele colar, tá vendo? Ó. Mas aí você vai alinhavando ele até onde você achar que tá seguro já e faz isso, tá? Mesma coisa eu vou fazer para esse lado, aqui também, vou aqui, como aqui não é reto, eu vou colocar aqui embaixo, vou amarrar e vou botar cola, tá bom? E é isso, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a peça pronta. Pessoal, prontinho. Olha que lindeza que ficou esse americano retangular. Espero que vocês também tenham gostado, tenham feito o passo a passo aqui comigo. Se fez, não esqueça de me marcar no Instagram, eu vou amar ver o resultado de vocês, tá? E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais artesãos nos grupos lá, tá bom? Não deixe de apertar aí o like, contribuindo assim para o meu canal, para que eu traga mais novidades aí para vocês, tá bom? Vou fazer a pesagem, porque ficou faltando a última pesagem agora com as tulipas, para vocês saberem quanto que gastou desse rosa, tá? Dobrei ele aqui. Vamos lá. Ó, pesou 200 gramas o trabalho pronto. Então agora fica mais fácil para vocês fazerem um cálculo, né? Quem está trabalhando vendendo americanos, crochê, né? Vocês vão multiplicar a quantidade gasta pela quantidade que vocês pagaram em gramas, tá ok? Então, muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui até o final. Vou fazer agora as fotos para minhas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!